Vamos ler a Bíblia. Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8, a partir do versículo 5 eu vou ler. Se vocês acharam, eu vou ler. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou um homem sujeito à autoridade, tenho soldado as minhas ordens e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te, se seja feita conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Nós lemos até aqui. Quando a gente lê a Bíblia, tem muitas coisas incríveis que aconteceram nela, mas uma delas, um fato que nós mais temos que agradecer é que há 2000 anos ele nasceu em Judá, Belém. Jesus que nasceu naquela terra, depois que ele morreu e 3 dias depois ele ressuscitou e depois ele ascendeu ao céu. Ainda nessa terra, nós não podemos segurar o rosto de Jesus e nem a mão de Jesus, mas pelo coração, nós podemos conversar com Jesus. Pelo meu coração, eu posso me conectar com Jesus. Aquela minha tristeza, minha angústia, minha dificuldade, eu posso falar para Jesus. E essa promessa de Jesus, quando eu acredito nela, assim como foi há 2000 anos, agora também, Ele está vivo e trabalhando. Isso é tão incrível e maravilhoso que não tem nem como expressar. Jesus nasceu em Belém, da Judéia. No livro de Mateus está escrito: ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Jesus, assim que nasceu, o rei Herodes queria matá-lo e ele fugiu. E ele foi para Galileia, para Nazaré, e ele passou sua infância, ele viveu ali. E quando ele fez uns 30 anos, ele foi para o mar da Galileia, andando por ali, principalmente ali pela área de Cafarnaum, e ele pregou bastante a palavra. E sempre que Jesus tinha tempo, ele ia para Jerusalém, pregava a palavra, e diante de tantas pessoas, os cegos, leprosos, enfermos, ele curou todos eles. Nesse mundo agora, esse Jesus Cristo, embora a gente não possa enxergar com os nossos olhos, nem tocar com as nossas mãos, mas nosso coração se encontrando com Jesus, conversando com Jesus, dentro do nosso coração, a gente tem essa fé de acreditar em Jesus. E enquanto a gente conversa com Jesus, enquanto a gente fala com Jesus, Jesus realiza tudo e a gente pode ver Deus trabalhando, Jesus trabalhando. Frequentemente, eu já falei bastante isso,
Em Tegu, quando eu vivia lá, eu era bem pobre, tinha muitas dificuldades. Frequentemente não tinha lenha, também não tinha alimento. A gente estava morando num segundo andar de um prédio e quando era domingo, depois que acabava o culto, todo mundo voltava para casa e eu não ia para minha casa. Eu ficava sozinho na sala de culto. E à noite, 11 horas, meia-noite, eu trancava a porta do quarto e na noite bem escura, eu ficava pensando assim, nisso, naquilo. E aí eu pensei, nossa, minha esposa se casou comigo. Eu não posso fazer minha esposa feliz. Eu faço ela ficar com fome, passar frio. Eu senti muita desculpa por isso, né? E eu também estava com fome. E assim, eu orei para Deus me dar alimento, para me dar também lenha para aquecedor. Mas sabe o que era incrível? Eu precisava de dinheiro, eu precisava de arroz, eu precisava de lenha. E como eu precisava, eu me ajoelhava diante de Deus e pedia. Mas até um certo ponto da minha oração, eu estava ali sentado, eu não estava ajoelhado orando ali naquela sala de culto fria, mas parecia que eu estava diante de Deus lá no céu orando. Falando com Deus, diante de Deus no céu, eu não me preocupava com a lenha, nem me preocupava com não comer. Por isso, no começo, lenha, arroz, dinheiro, eu orava por isso, e depois eu começava a orar por o quê? Deus. Tem muitas ilhotas lá no Oceano Pacífico. Aquelas pessoas, elas estão vivendo, comendo o quê? Vestindo o quê? Como é que aquelas pessoas vivem, meu Deus? Aquelas pessoas das ilhotas do Oceano Pacífico, quem é que vai pregar o evangelho para elas? Senhor meu Deus, faça com que a gente possa enviar missionários para lá. Faça com que a gente possa publicar livros. Faça com que a gente possa ter uma transmissora de TV. Eu comecei a orar por isso. E depois que a gente orou e abrimos os olhos e voltei à realidade, voou o livro, foi embora a transmissora de TV, foi embora os missionários e eu só sentia fome. Passando isso uma vez, 2 vezes, 3 vezes. O incrível é que nenhuma vez fazer a transmissão de TV, publicar livro, mandar missionários, eu nunca me esforcei para fazer isso, porque a única coisa que eu precisava era de um arroz, não de muito arroz. Eu só precisava de algumas lenhas. Eu só precisava de um pouco de dinheiro. Mas orando diante de Deus, eu não estava sentado ali na sala de culto de Tegu orando, eu estava diante de Deus e conversando com Deus, eu já não me preocupava mais com o arroz, nem com a lenha, nem com a comida e com o dinheiro. E fazendo isso 1, 2 vezes, eu nem tinha pensado em orar dessa forma, mas eu pensei, nossa, como eu estou orando assim? Ah, por que eu estou orando assim? Porque Deus está conduzindo minha oração. Ah, então Deus vai realizar isso. Eu não tenho comida, não tenho lenha, eu era bem pobre. Desde então, eu comecei a planejar como vou construir uma transmissora de TV. E depois, eu já estava enviando missionários para as ilhas do Oceano Pacífico, pregando o evangelho.
E isso, com certeza, não fui eu que quis fazer isso. Com certeza. O que eu quero é só um saco de arroz, só um pouco de lenha, um pouco de dinheiro que já é o suficiente. Mas Deus, lá pelo Oceano Pacífico, pelos missionários, se Deus está me fazendo orar por isso, se Deus está me conduzindo a orar dessa forma, então Deus somente vai poder realizar. E depois eu tive que coração. Independente do que os irmãos falarem, a gente vai ter uma transmissora de TV. A gente vai publicar livros. E também a gente vai enviar missionários para o mundo inteiro. Mas isso não é a vontade do pastor Oxo Park, isso é a vontade de Deus. Quando eu tive certeza disso, eu tive muita gratidão no coração. Quando eu leio a Bíblia, Davi, mais do que qualquer outra pessoa, ele era bem assim especial. Eu vi a vida de Davi em 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, continuamente lendo assim sobre Davi. O coração de Davi, a gente pode ver exatamente qual coração Davi tinha. O povo de Israel saiu do Egito e foi para Canaã. E eles entraram na terra de Canaã depois de 40 anos. Mas depois que eles entraram na terra de Canaã, o povo de Israel, o Salomão, ele construiu o templo depois de 480 anos, né, que o povo de Israel saiu do Egito. Então foram 40 anos para construir o templo, né? Então quer dizer o quê? Que depois que o povo de Israel saiu do Egito até começar a construir o templo demorou 440 anos. Quando o povo de Israel entrou em Jericó, o Salmão entrou. Então, está escrito, Abraão gerou a Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e seus irmãos, Judá gerou a Tamar, Tamar a Pérez e a Zera, Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão, Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Nasson, Nasson a Salmão, Salmão. Esse Salmão foi que entrou como espia. Entrou em Jericó, né? Salmão gerou de Raabe a Boaz, e este de Rute gerou a Obed, Obed a Jessé, Jessé gerou ao rei Davi. Então, na época de Salmão, ele se casou com Raabe e nasceu Boaz. O Boaz de Rute gerou Obed e Obed a Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Quer dizer, depois de 4 gerações, Davi nasceu. E demorou 4 gerações, e ele demorou 440 anos, né? E depois 40 anos para construir o templo. Então, por 440 anos, a primeira coisa que Deus queria fazer no templo lá em Canaã era o templo de Jerusalém. Mas não teve nenhuma pessoa que teve interesse em construir o templo de Jerusalém. Somente o rei Davi. Muitos profetas, muitos sacerdotes, muitas pessoas que serviam a Deus, mas somente no coração de um pastor de ovelhas, Davi, que teve esse coração que agradava a Deus de construir o templo. Davi pensou diferente de todas as outras pessoas. Saul queria matar Davi. E ele, depois, um dia se tornou rei de Judá. E depois Saul, ele antes acabou sendo morto numa guerra. E depois de um tempo, o que aconteceu com Davi? Ele se tornou rei de Judá. E antes, Isbosete tinha se tornado rei, né?
E Abner morreu, Isbosete morreu, e todo o povo de Israel, os anciãos foram para diante de Davi, fizeram uma aliança, e assim Davi se tornou rei de todo Israel. E depois que ele se tornou rei, a primeira coisa que o Davi fez foi o quê? Os jebuseus que viviam em Jerusalém, ele atacou a eles. Ali onde os jebuseus moravam, então é onde está o templo de Deus, né? Então, procurando um lugar para construir o templo de Deus, Davi destruiu, teve que atacar o povo dos jebuseus, porque era aquele lugar. Quando a gente vê em 2 Samuel capítulo 7, está escrito o quê? Que Davi, ele falou o quê? Eu moro em casa de cedro, e o templo de Deus está em tendas. E ele teve um coração de construir o templo de Deus. Então, tinham muitas pessoas de Israel, e dentre muitas pessoas, somente uma pessoa teve o coração de construir o templo, Davi. E todas as outras pessoas estavam servindo a Deus pelo seu pensamento. Enquanto eu vivi em Tegu, à noite, todas as noites, o que Deus me mostrava? Lá na África, no Oceano Pacífico, nas ilhas, em todos os países. Pregar esse precioso evangelho. Ele continuamente conduziu meu coração dessa forma. Fazendo a IYF, o Coral Gracias, fazendo o News Corps, as palestras de inteligência emocional. E agora a gente começou a fazer o que? O CLF, né? Para conduzir os líderes cristãos. E para fazer todas essas coisas, Deus está comigo para pregar o evangelho. E eu pude saber exatamente que essa era a vontade de Deus. E agora, para preparar a Páscoa, eu estava lendo Lucas capítulo 24, no versículo 37, está escrito o quê? Está escrito o quê? 47. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Então, muitas pessoas se arrependem nesse mundo, mas não tem nenhuma igreja que está pregando arrependimento para remissão de pecados. Ah, eu sou pecador, não consegue se libertar do pecado. Tem anciãos de outras igrejas que antes de morrer, morrem xingando a Deus. Viveu a vida inteira servindo a igreja, a Deus, com todo o seu coração, mas diante da morte, porque não foram lavados seus pecados e ficam com medo, e assim no final eles acabam morrendo, blasfemando, xingando a Deus, embora sejam anciãos. Hoje em dia, as igrejas, onde quer que se vá, está escrito que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Desde então, Deus, para estabelecer a transmissora de TV, publicação de livro, a IYF, todos esses objetivos, tudo isso é para que objetivo? É para que se pregue arrependimento para remissão de pecados. Então, fazendo esse trabalho, sabe o que é surpreendente? Deus está abrindo o caminho para eu poder fazer esse trabalho. Eu pude ver claramente isso. O que eu fico surpreso, essa vez, eu fui para a Suazilândia e eu ia fazer uma palestra
lá na casa do presidente. E eu estava dando essa palestra ali na casa do presidente. Desculpa eu falar isso, mas eu não sou nada, né? Mas pelo nome de Jesus Cristo, eu recebi esse grande tratamento. Eu estava num lugar que eu não podia nem estar. Mas aí eu recebi o telefonema de um irmão, né? Olha, quando todos estiverem reunidos aqui, então eu vou lhe ligar, pastor. Mas aí chegou a hora e eles não me ligaram. Então esse irmão, ele ficou assustado, porque todos os congressistas são 50 ao todo, mas não veio alguns. E aí ele entrou lá na sala e o chefe, né, ali de todos esses congressistas, ele se assustou. Ele me viu e falou: pastor, me desculpe, mas os congressistas aqui não se reuniram. E eu falei: ah, você sabe quem sou eu? Não é fácil eu vir da Coreia me encontrar com os congressistas. Mas eu nunca me encontrei com o chefe dos congressistas para conversar, né? Mas, para mim, só o Senhor é o suficiente. Eu já penso que isso é uma grande honra para mim. E ele falou: então vamos. Quando ele escutou isso, ele ficou muito honrado. Em Suazilândia, os congressistas, eles não obedecem, né? Mas naquele dia, tinha uns 20 e poucos congressistas ali. E aquele chefe dos congressistas, ele estava tão assim, ele estava tão sem graça. E ele falou para mim, ele pediu perdão para mim. Eu falei: nossa, senhor chefe dos congressistas, o que você está me falando? É uma grande honra eu poder me encontrar com o senhor. Então tinha uns 20 congressistas, tinha secretários, também tinha também os funcionários, e aí encheu aquela sala do Congresso. E por 1 hora, eu pude falar sobre Jesus Cristo, eu pude falar sobre o mundo do coração. Eu fiquei muito feliz. Aquele chefe dos congressistes, ele me falou para ir lá na sala principal, né? E só é para reunião assim principais que levam as pessoas para lá. E tinha aquele local. E eu perguntei: eu posso sentar nessa cadeira principal? E aí ele falou, ele ficou todo feliz: pode, lógico que pode. Aí eu sentei ali naquele assento e outras pessoas sentaram ao redor, né? Eu orei pela Suazilândia e pelos congressistas. Eu orei pelo país. Ele ficou muito feliz. E tendo aquele momento de poder pregar o evangelho para eles, as pessoas que participaram ali, elas ficaram muito felizes. E depois, o chefe dos congressistas, ele me viu e falou: ai, pastor, foi muito, muito bom. A próxima vez vamos reunir todos os congressistas. Deus faz esse trabalho incrível e é muito gratificante. Essa vez, fazendo a grande conferência lá no Quênia, tem o pastor Kitonga. No começo, eu briguei com esse pastor Kitonga. Eu briguei com ele. E eu não tinha uma boa relação com ele. E foi em 1994, 95, eu enviei 2 missionários, eu fui com eles juntos para o Quênia, né? E a gente brigou. E depois disso, eles viram como a gente estava fazendo o trabalho, eles ficaram assustados, porque muitos pastores que estavam debaixo do pastor Kitonga receberam a salvação.
E ele participou da nossa escola teológica, né? E veio a esposa dele e o marido dela, né? O pastor Kitonga. E ele ficou bem sem graça diante de mim. E ele falou... Eu falei, eu vim trabalhar pelos quenianos, mas eu sou da Coreia, mas eu preciso de você, eu preciso da sua ajuda. Eu quero trabalhar pelo Quênia. E ele abriu todo o seu coração. Desde então, fazendo o evento lá do Quênia, ele fala, né, a gente tem que ficar atrás do pastor Park, a gente tem que seguir a ele, a gente tem que aprender dele. E assim, muitos bispos, líderes cristãos lá do Quênia, eles vêm, né, pra gente, vem 800 pessoas que se reúnem, continuamente Deus tem aberto caminho. Essa vez eu fui para Burkina Faso. O presidente, ele está muito assim, com dor de cabeça por causa dos jovens. Ele mandou uma carta para mim. Pastor, o senhor pode vir para nos ajudar? Então hoje eu tenho que ir lá, né? O objetivo de eu ir é somente um. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados. Então não é fácil para pregar para o presidente. Às vezes eu me encontro com presidentes que são muçulmanos. Como que eu vou pregar o evangelho para ele? Então eu começo a pregar o evangelho. Então tem um tempo pré-estabelecido para me encontrar com o presidente. Às vezes eu não consigo nem pregar para ele, mas continuamente eu tenho falado sobre o sangue de Jesus Cristo, que foi derramado, que molhou a terra. E assim como está no livro de Hebreus, o sangue de Jesus Cristo, ele foi aspergido no tabernáculo do céu. Então o nosso pecado já foi lavado, o nosso pecado já foi purificado, acreditando ou não, é um fato. Está escrito exatamente na Bíblia. Na Bíblia, o sangue de Jesus Cristo, está escrito que lavou perfeitamente nosso pecado. E eu, como pastor, as pessoas que escutam a minha pregação, o Espírito Santo conduz esse coração e elas descobrem, Jesus Cristo lavou os meus pecados, elas são libertas do pecado. Todas as coisas acontecem assim, mesmo fazendo IYF ou Coral Graças. Mas, pessoal, porque isso é algo que Deus se alegra quando eu vejo. Deus ajuda, Deus está abrindo o caminho. E isso é muito gratificante. E através desses trabalhos, cada pessoa, dentro desse coração, Jesus Cristo, mesmo tendo lavado os pecados pelo seu sangue, mas estão no meio do sofrimento, eles leem a Bíblia que eu abro. Meu pecado foi perdoado. Tá escrito assim na Bíblia. É exato. Se tornou tão branco quanto a neve. Deus não se lembra mais dos meus pecados. Tem esse coração. E assim o seu coração se torna um coração como o de Deus. Hoje em dia, muitas igrejas da Coreia, é uma coisa muito triste. Mas está escrito na Bíblia que dos seus pecados não me lembrarei mais. E dos seus... que eu perdoo os seus pecados e suas transgressões. De nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Está escrito exatamente isso na Bíblia. Mas no coração de muitas pessoas, elas ainda têm esse pecado. E esse pecado não foi perdoado. Então, não existe nada que eu possa fazer senão conduzir o coração das pessoas para que elas possam descobrir que esse pecado foi lavado. E o surpreendente é
que Deus ele fez que eu pudesse pregar esse evangelho para muitas pessoas. E cada vez que acontece isso, Deus me ajuda, Deus abre o caminho e Deus trabalha. Então tem uma coisa que eu quero lhes falar. Por acaso vocês, fazendo negócio, tem alguém que passou por dificuldade? Por acaso, tem alguém que não tem harmonia em casa? Por acaso, tem alguém que sofre de alguma doença? Escutem bem. Se alguém estiver sofrendo de doença, que tipo de vida eu estou tendo? Então, examinem cuidadosamente a sua vida. Eu estou comendo bem, vivendo bem, eu estou vivendo abundantemente sozinho, bem? Ou se não, Jesus Cristo morrendo na cruz pelos meus pecados, Ele morreu por mim. E muitas pessoas estão sofrendo no pecado. Ou se não, e eu estou fazendo esse trabalho de conduzir as pessoas para a salvação. Como é que eu estou vivendo? Bem sozinho ou pregando? Então, no dia que meu filho foi para os Estados Unidos, eu falei para ele, Yonggu, senta aqui. Sim, pai. Yonggu, você vai para os Estados Unidos? Embora não tenha ninguém que vai te mandar ser o reitor de uma faculdade, mas se alguém mandar você ser reitor, você não aceite. Você seja um pastor que pregue esse evangelho. Se por acaso alguém te estabelecer como ministro, ninguém vai, mas se alguém te estabelecer como ministro, não seja. Você vai para os Estados Unidos e somente pregue o evangelho. Aquela fé do perdão do pecado, aquele arrependimento para perdão do pecado, você pregue esse evangelho. Às vezes eu abro bem meus olhos e vejo, realmente, será que meu filho está pregando, vivendo pelo evangelho? Eu fico olhando. Essa vez eu fui para cantar de Natal, e alguns anos também já, e ele falou, pai, porque escutei que o Senhor ia vir, eu trouxe os meus filhos para eles não irem para a escola por uma semana. Pai, para os meus filhos, eu quero ensinar para eles como é que o Senhor prega o evangelho. É importante eles estudarem também. Mas, diante dos olhos dos meus filhos, eu quero que eles vejam como o Senhor prega o evangelho. Muito bem. E quando eu vou para os Estados Unidos, os meus netos, por uma semana, não vão para a escola. É muito bom. E quando dormem, eles dormem conosco, e eles dormem que nem um relógio, né? Ficam rodando na cama. Às vezes eles usam a minha perna de travesseiro. Mas o meu filho, dentro do coração dos filhos dele, dos meus netos, ele está mostrando, ele está ensinando como é que é pregar o evangelho. Mostrando as dificuldades, mostrando as pessoas recebendo salvação e ficando felizes. Eu, criando meu filho, frequentemente eu vou com meu filho para a sauna. Olha, entra bem nessa água quente. Aí eu, entra, moleque. E aí eu começo a tirar o cascão dele. Aí eu falo, Yonggu? Sim, pai. O pai agora está fazendo trabalho de Deus. É? Que trabalho? Eu tirar o teu cascão, não é porque você é meu filho que eu estou tirando o seu cascão. É porque você vai ser o servo de Deus. Eu estou criando o servo de Deus. Então, isso é o trabalho de Deus. Por isso, eu estou tirando o teu cascão. Entendeu? Sim. Eu não sei quão profundamente ele aceitou isso. Mas, dentro do coração do meu filho, ele apagou todas as outras coisas que eram boas, fora o evangelho. Para que ele não visse essas outras coisas.
E meu filho, ele se diverte no evangelho. Quando ele prega o evangelho, ele fica feliz. Quando as pessoas recebem salvação, ele fica feliz. Ele cria os filhos, eu criei meu filho e a minha filha, assim. Eu não esperei nada deles. Até o tempo pequeno que eu tinha, eu não queria perder esse meu curto tempo para outra coisa, senão o evangelho. Eu não queria gastar meu dinheiro em outra coisa, senão pelo evangelho. Tirando o dinheiro da minha carteira, eu penso, e será que isso daqui é proveitoso para o evangelho? Eu pergunto. Isso realmente é algo proveitoso para o evangelho? Isso realmente é pelo Senhor que eu estou gastando? Eu tiro o dinheiro, boto de novo, tiro o dinheiro, boto de novo. No começo eu fazia isso várias vezes, né? E ficava em dúvida para gastar o dinheiro, para andar de carro, para vestir roupa. Então, vivendo pelo Evangelho, esse Jesus Cristo que é pelo Evangelho, não tem como me afastar dele. E não acreditando no sangue de Jesus Cristo, não tem como fazer esse tipo de trabalho. Por isso, no meu coração, o poder do sangue de Jesus me deu liberdade desse medonho pecado. O sangue de Jesus Cristo, sempre eu estava me condenando por causa do pecado, esse coração sujo e mau, Jesus Cristo lavou. E assim eu preguei esse evangelho. E eu posso sentir Deus comigo enquanto eu prego esse evangelho. Existem muitas pessoas que têm pecado. Se eu não pregar o evangelho, ninguém vai ficar contra mim, mas porque eu prego o evangelho. Mesmo tendo pessoas que ficam contra, eu agradeço. Mesmo que tenha pessoas que me xingam, eu agradeço. Mesmo que tenha pessoas que me desprezam, eu agradeço. Entre os 12 discípulos de Jesus, o mais próximo é o que o traiu. Assim também, Satanás, ele me tenta muito para trair a Jesus. Ele me tentou bastante, mas isso não se torna problema. Por quê? Umas pessoas, elas me perguntam, pastor, como as pessoas podem fazer isso contigo, pastor? Eu dei risada, né? Porque até debaixo de Jesus tinha Judas Iscariotes. Então, até debaixo de Jesus tinha Judas Iscariotes. Então, debaixo de mim também, lógico que vai ter pessoas assim. Eu também quase me tornei desse tipo de pessoa. Esse evangelho de Jesus é muito surpreendente. Ontem à noite, pediram para eu escrever uma frase no convite da cantata de Natal. O nascimento de Jesus Cristo. Aquela congratulação do cantata de Natal. O Coral Graças, por ano, faz por 12 meses a cantata de Natal. É um coral muito feliz, não é? Sim. Agora, eles estão lá na África, na Índia. Sabe o que é famoso lá nesses países? É fazer a cantata de Natal labial. Lá no Havaí, a gente fez um concerto musical. A gente levou os nossos estudantes. 2.000 estudantes fomos para o Havaí. E a gente ficou muito feliz lá. Lá no Havaí, a gente fez um concerto musical à beira-mar. E ventou muito. Vento de praia, né? Quando a gente ligava o microfone, a gente não podia ouvir o barulho. Aí a gente pensou, o que a gente faz? O que a gente faz? Por mais que a gente tentasse, por causa do barulho do vento, a gente não podia escutar a música. Aí, desculpa, né? Mas a gente decidiu enganar o povo. Como? A gente liga a gravação do Coral Graças e
E aí o coral Graças vai combinar com esse som e a gente desligou o microfone. Mas ninguém ali, nenhum audiente soube que era um concerto musical labial. Se as pessoas pensassem um pouco, podiam saber disso, né? Porque estava ventando tanto, como é que o som podia estar límpido assim, né? Na América do Sul, na África, agora, eles estavam fazendo cantata de Natal labial. Quem começou isso, a primeira pessoa foi lá no Peru, em Lima, Peru. Eles começaram a fazer o missionário Pak Chun-yong. Ele alugou uma pista, uma rua com 6 pistas. E ele fez um palco bem grande na rua. E ele colocou microfone, né, e ligou o gravador ali. As pessoas se assustaram quando viram. Nossa, que música maravilhosa! Mas as pessoas erraram. Então, aquele lábio tem que se mover exatamente. E aí descobriram que era só os lábios, né? Mas ninguém achou isso problema. A outra vez eu fui para a Índia e eles fizeram a cantata de Natal lá também. E quando eu vi, nossa, tava bem feio o negócio, né? Mas os indianos, eles nunca assistiram isso. Por isso a gente pensou, os africanos nunca podem ir assistir o verdadeiro coral Graças. Por quê? Senão depois não conseguem mais assistir esse cantata labial. E fazendo esse trabalho, o que é importante? Dentro disso tem o nascimento de Cristo. Jesus veio para essa terra e o objetivo dele foi para morrer na cruz pelos nossos pecados, lavar os nossos pecados. Foi para nos dar essa certeza, né? E para isso que a gente faz a cantata de Natal. Quando a gente lê o livro de Mateus, está falando, depois que fala do livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, está escrito exatamente sobre a genealogia de Jesus Cristo. Foi assim que Jesus Cristo veio com o corpo humano para essa terra. E assim, Mateus capítulo 2, 3, 4, 5, e a palavra que nós lemos hoje de Mateus capítulo 8, ele fala sobre um criado de um centurião que foi curado. Quando a gente lê essas histórias, sabe o que é muito bom? Um centurião, ele tinha um criado que estava doente, ele foi para diante de Jesus Cristo e falou como? Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Ele fala simplesmente assim, né? Então, essa palavra é uma palavra muito boa. O centurião, ele fala, Senhor, o meu servo, ele jaz o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. É uma palavra muito boa. Por quê? Pessoal, Deus está ensinando como orar, assim como esse criado, esse centurião, desculpa. Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Senhor, o meu filho está com malária, está horrivelmente febril. Então é a mesma palavra, não é verdade? Sim. Senhor, o meu marido está com câncer, está com alguma coisa assim, e ele está tremendo, caindo. É a mesma coisa. Senhor, o meu irmão ele está com úlcera, está sofrendo. Então, é uma palavra muito simples. Mas Jesus Cristo falou que ele ia curá-lo. Mas o que esse centurião falou? Senhor, não sou digno de que entres em minha casa.
Mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado, pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldado as minhas ordens e digo a este, vai, ele vai, e a outro vem, e ele vem. Então, o que isso quer dizer? O centurião, ele era capitão dos soldados romanos e eles estavam cuidando, né, dos israelitas, eles estavam de olho dos israelitas, e ele tinha um servo, ou seja, ele tinha gente acima dele. Quando ele faz assim, então tem que ser feito. Pelo contrário, as pessoas, então ele tinha que fazer, mas as pessoas que estavam abaixo dele, você faz assim, então os servos dele tinham que fazer. Então Jesus, o Senhor é o Rei do Rei, o Senhor é o Senhor dos Senhores. Então, quando alguém manda eu fazer alguma coisa, eu sou abaixo dessa pessoa, eu tenho que fazer. Então, a mesma coisa, se o Senhor, assim como se com uma só palavra tudo pode ser resolvido, Jesus, o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor é o Senhor dos Senhores. Se o Senhor somente mandar uma palavra, então essa doença vai ser curada. O Senhor não precisa vir até a minha casa, só com uma palavra ele vai ser curado. Jesus viu essa fé e se assustou. Nossa, em Israel também tem fé como essa? Por quê? Ele é um gentil, ele é romano, ele não é judeu. A Bíblia nos ensina isso. Pessoal, esse Jesus, que é igual a esse Jesus que vocês acreditam. Deus, 1-2 horas, não é assim. Deus, Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Por que tem que falar assim? Porque Jesus Cristo veio para fazer esse trabalho. Só essa oração já é o suficiente. E assim, se você tiver essa fé de que Jesus Cristo vai curar, então isso é o suficiente. Então a Bíblia diz o quê? Pelo paralítico. Não está falando que fez bem ou fez mal, que ofertou ou não ofertou, que isso ou aquilo. Não é nada disso. Mas o nome de Jesus, o significado de Jesus é Salvador. Então Jesus Cristo em si é o Salvador. Olhem bem. Estão entendendo? Sim. Então o carro serve para levar as pessoas. Automóvel, né? Leva as pessoas. Não serve para isso? Então, para que serve um balde? Para pegar água. Então, quando você fala balde, você pensa em pegar água. E ar-condicionado? Tá calor, então refresca. Isso é o ar-condicionado. E aquecedor é quando tá frio e você aquece. Isso é aquecedor. O que significa Jesus? Não é ar-condicionado, não é balde, mas ele é uma máquina salvadora. Isso é Jesus Cristo, entenderam? Sim. Aquilo que pega água é balde. Aquilo que esfria quando está quente é o ar-condicionado. E aquilo que aquece quando está frio é aquecedor. E aquilo que você pode ser levado é o carro. Então, Jesus significa Salvador da doença e do pecado. Quando a pessoa está na posição de pecador, então é só chamar o nome de Jesus Cristo, o Senhor do Salvador, o Senhor Salvador. É uma palavra muito simples. Por isso, esse centurião sabia sobre Jesus. Ele não precisava vir da minha casa, porque ele é Senhor dos Senhores, ele é Rei dos Reis. Por isso, quando ele fala para os criados abaixo dele, faz isso, ele faz. Vai para lá, então ele vai. Vem para cá, então ele vem. Então, assim como os servos têm que escutar o centurião, assim também Jesus, porque ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, só dele falar uma palavra, então acaba a doença, acaba todas as coisas. Ele sabe exatamente disso. E Jesus Cristo, ele veio para salvar do pecado. Então, se Jesus Cristo não pode salvar do pecado, então ele não é Jesus, não é? Sim. Se ele não pode salvar, então não é salvação.
Se o ar-condicionado não conseguir expulsar o calor, então não é ar-condicionado. Se o carro não puder levar as pessoas, então não é carro. Então, se o aquecedor não puder aquecer, então não é aquecedor. Não é? Então, o centurião sabia exatamente o significado do nome de Jesus. O nome dele é Salvador. Então, aquilo que está frio ele está confundindo aquecedor com ar-condicionado. Então, aquilo que quando está calor e esfria é o ar-condicionado. Aquilo que quando está frio aquece é o aquecedor. E aquilo que leva as pessoas é um carro. E aquilo que a gente toma é um copo. Então, você tem que pegar o copo, colocar água e levar até a boca. Porque Jesus Cristo é Salvador. Se não conseguir tirar do pecado, então isso não é Jesus Cristo, entenderam? Então, o que significa Jesus? Salvador. Então, do pecado, tristeza, sofrimento, angústia, porque Ele nos tira disso. Por isso nós chamamos Ele de Jesus. Por isso, esse centurião falou, por que o Senhor precisa vir até a minha casa? O Senhor não precisa vir até a minha casa. O Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor é o Senhor dos Senhores. Então, quando eu falo para a pessoa que está acima de mim, quando abaixo de mim eu falo para vir, ele vem, eu falo para ele, ele vai. Então, se o Senhor mandar essa doença embora, então essa doença vai embora, porque o Senhor é o Rei dos Reis. O Senhor não precisa vir até a minha casa. Se o Senhor mandar, fica na igreja de Canama, então eu vou ficar. Paz não parte do coração daquele irmão salvo, então a paz não pode partir. Isso é Jesus Cristo. Estão entendendo? Então não é que o centurião fez algo bem, mas é porque Jesus Cristo, Ele é o ser que pode fazer isso tudo. Se Ele não puder fazer isso, então Ele não é Jesus. Se Ele não puder nos tirar da doença e nem do pecado, então Ele não é Jesus. Ele tem que nos tirar do pecado e da doença, por isso é Jesus. Mas hoje em dia, o Jesus que não consegue tirar do pecado e da doença, então não é o verdadeiro Jesus. Qualquer pecado que você esteja, qualquer maldade que você esteja, Ele tem poder o suficiente para te tirar dali. Por isso que Ele é o verdadeiro Jesus Cristo. Então todos os seus problemas, para Ele é completamente possível para te tirar de tudo isso. Amém? Amém. Por isso, acreditando nesse Jesus, e por meio desse Jesus, aquela hora a irmã falou que escutou sobre o bolinho de arroz. Irmã, não sei se você não gostava muito de bolinho de arroz, mas até hoje eu gosto desse bolinho de arroz. Eu fico muito agradecido ainda. Antes de eu ir para o exército, eu orava, né, pelo exército, pela base. Eu não queria ir para o exército naquele tempo. Por quê? Eu fiquei 1 ano e meio em Champali e tinham 2 pessoas no domingo só, né? Mas antes, quando eu cheguei, mas depois, quando eu saí de lá, tinham 30, 40 pessoas, né, da igreja. Então, todo dia a gente se reunia. E os jovens, os irmãos, vinham todos os dias à noite. Quando a gente se reunia, a gente cantava até quase estourar a nossa garganta, né? Senhor, lavou meus pecados. Pelo seu sangue nós fomos remidos. A gente cantava um monte e depois a gente testemunhava. E depois que testemunhava, eu pregava a palavra. E quando a gente voltava para casa, antes de voltar a gente orava. Aí a gente se reunia às 7 e a gente se despedia às 10. Aí, numa bicicleta, subiam 3, 4 pessoas. E aí eles desciam ali
E eu também descia de bicicleta com 3, 4 pessoas e todo mundo ia embora e eu ficava sozinho num quarto escuro. Eu ficava muito feliz. Então foi muito bom o tempo que eu fiquei em Champali. Eu era bem pobre, né? Mas foi muito bom. E naquele tempo a gente viveu em Champali. E naquele tempo eu fui pro exército. Eu não queria ir pro exército porque eu queria continuar pregando o evangelho, né? Mas Deus me mandou pro exército porque teve um objetivo. Eu tive liberdade de ir pro exército, né? Eu fui para a base de comunicação e o treinamento tinha 5 lugares de para que era dividido em 5 partes, né? Essa base de comunicação. E todo sábado vinha alguém, tinha grupo novo. E não tinha igreja, não tinha pastor, não tinha ninguém que pregasse lá. Então, por 3 anos eu pude pregar lá na base de comunicação. Eu fiquei muito feliz. Muitas pessoas receberam a salvação. Então, se reuniam mais gente lá na base do que na minha igreja, então eu fiquei bem feliz lá. E se eu pensei, nossa, se esse Deus estiver comigo, eu posso me encontrar com quem seja que não vai ter problema. Eu vou poder viver bem. Eu pude experimentar Deus trabalhando de verdade dentro da minha vida. Eu não sei como vocês vivem, eu não sei como é que é com vocês, mas se por acaso vocês olharem para Jesus Cristo e vocês verem Jesus Cristo trabalhando, é muito incrível. Por isso essa verdade que Jesus Cristo lavou os nossos pecados começou em Jerusalém para ser espalhado por todo o mundo. Nenhuma igreja está falando exatamente como nossos pecados podem ser remidos. E eu comecei a pregar esse evangelho. E eu pude ver Deus me ajudando. Eu pude ver Deus abrindo o caminho. Ah, Deus se agrada disso. Se o negócio não estiver indo bem, não se esforce. Façam esse trabalho uma vez. Entenderam? Sim. O trabalho de fazer as pessoas receberem a salvação. Então, mesmo que seja de uma forma assim, meia boca, mas Deus vai ajudar, né? Não tem como a gente falir nem fracassar, porque a nossa igreja não é errada. É muito importante o perdão dos pecados. Os anciãos têm que fazer, os diáconos têm que fazer, os irmãos têm que fazer isso, os irmãos que vieram desde ontem têm que fazer isso, os irmãos antigos também têm que fazer isso. Por quê? Essas pessoas estão entrando na história de Jesus Cristo. Então Deus vai ter que ajudar essas pessoas. Isso é certo. Lá em Toronto, tem uma igreja chamada People Church. A igreja do povo. Oswald J. Smith, ele é o que dirige essa igreja. E eu li bastante o livro dele. Um dia eu fui para Toronto, Canadá, e tinha uma igreja chamada People Church. Olha, eu não sei se essa igreja é aquela do missionário Oswald J. Smith. E teve uma grande conferência lá, e domingo teve um culto lá, e eu não pude ir dessa igreja porque era domingo, mas eu fui depois para essa igreja com meu filho. E as pessoas estavam reunidas ali, e naquele dia eu escutei a pregação, e como eu não entendo, o meu filho ficou traduzindo ao meu lado. E aquela igreja com certeza era do Oswald J. Smith. Porque eu li os livros dele, né? E eu fiquei bem, bem contente de estar ali. Mas não é o evangelho que o Oswald J. Smith pregava. Foi muito mudado. Teve muita mudança. Eu fiquei bem chateado.
recebeu o perdão do pecado. Por quê? Quando a gente não consegue ter uma boa vida espiritual, a gente flui pelo caminho da carne, o desejo do mundo, o desejo da carne. Então, as pessoas superficialmente estão orando bem, está conduzindo as pessoas para orar, para se esforçar. Por quê? Quando está difícil, Deus tem que fazer, certo? Então, quando superficialmente vocês querem fazer, então, mas quando vocês vivem pelo Evangelho, qualquer coisa que vocês façam, vocês vão ver Deus te ajudando. Então, vai ser muito legal nesse momento. Em Apotom, aquela irmã, ela vendia as coisinhas, mas eu briguei com ela para ela pregar o evangelho. E Deus trabalhou dentro dela e ela pôde ver uma vida muito mais abundante do que antigamente. Ela pôde alimentar seus filhos também, ela pôde ver claramente isso. Então, um pastor ficar com cobiça no dinheiro, por que acontece isso? Porque quando o coração de Deus já partiu dessa pessoa. Ou seja, Deus já partiu dessa pessoa. Entendeu? Se a gente viver pelo Evangelho, Deus nos dá o que comer e também nos dá o que vestir. A gente não passa fome. Eu também, antigamente, eu penso que Deus, ele me treinou para viver agora. Então, qual o trabalho que Deus faz agora? Para a gente pregar o Evangelho. Esse rapaz estava sofrendo em casa, né? Por causa da dor, esse criado do centurião. Quem é que salvou ele? Quem é que salva? O Salvador. E por isso esse centurião falou para Jesus, né? Senhor, o meu criado jaz em casa de cama paralítico, sofrendo horrivelmente. E Jesus falou que ele ia, e o centurião falou, não, só me manda uma palavra. Eu também tenho pessoas abaixo de mim que quando eu falo para ir, ele vai, e quando eu falo para vir, ele vem. Então, o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor é o Senhor dos Senhores. Então, se o Senhor só me falar uma palavra, essa palavra é o suficiente. Não precisa se cansar andando, Jesus. Tá certo. Pessoal, Jesus nunca nos viu, a gente nunca viu Jesus, a gente nunca tocou em Jesus. A gente não enxerga ele com os nossos olhos, mas nós acreditamos nesse Jesus invisível. Mas aquele Jesus de antigamente, esse Jesus de agora, eternamente ele é igual. E ele curou esse centurião. Hoje nós lemos Mateus capítulo 8 sobre o centurião. Ele falou que, Senhor, o meu criado jaz em casa de cama paralítico, sofrendo horrivelmente. Isso é algo fácil, não é? Vamos trocar, né? Senhor, o meu amigo está sofrendo em casa. Orem assim, para ver se Deus não vai curar. Deus, e que o Senhor o cure. Senhor, a minha filha está doente. Senhor, o meu filho está difícil. O meu marido não está tendo um bom negócio, por isso ele está sofrendo bastante. Porque Jesus está vivo ainda e também trabalha dentro de vocês. Senhor, eu tenho esse problema. Então, vivam por Jesus. E quanto mais vocês verem o trabalho de Jesus nas suas vidas, se torna incrível e maravilhoso. O centurião falou assim. Jesus falou, eu irei curá-lo. O centurião falou, não, só manda uma palavra. E com essa palavra, esse criado foi curado. Vocês também têm essa, é aquela dificuldade, problema na família, problema dos filhos. Tem vários problemas. Por isso, indo para diante de Jesus, hoje eu aprendi do centurião. O pastor Parque falou para fazer assim. Então tá bom, pode me dedurar, tá? Jesus, por isso, eu tenho esse problema em casa. O meu servo, o meu funcionário, na minha família, tem esse e aquele problema.
Então Jesus vai estar vivo e trabalhando. Agora, acreditem nesse Jesus que vocês não enxergam. E por essa fé, Jesus Cristo vai aparecer na sua vida. Você vai poder enxergar esse Jesus Cristo. Porque vendo isso, você vai poder acreditar em Jesus. Por isso, fazendo a cantata, fazendo Natal ou grande conferência, a gente pode fazer aparecer Jesus Cristo. Então, o capitão, o centurião falou, centurião, o Senhor falou, por que você está sorrindo? Ah, porque o Senhor foi para diante de Jesus Cristo e foi curado o nosso criado. E depois que esse criado foi curado, eu acho que esse centurião deve ter olhado assim para esse criado, não é? Diferente. Vocês também façam o trabalho de Deus, olhando para esse Jesus. Não olhem para Jesus distante, mas vocês podem se encontrar com Jesus ali perto do seu coração. E grandes ou pequenos problemas também, não fiquem sofrendo por isso, mas depositem na mão de Jesus Cristo. E se agradem e se alegrem de Jesus Cristo. E que vocês se tornem em filhos preciosos de Deus. Até aqui.